Ótima noite para você, no oferecimento de Astec, qualificação profissional e dedetizadora Itapaci, está no ar o Prosa Café. Comigo, Jader Lima, secretário de Esportes do nosso município. Jader, seja bem-vindo, boa noite. É um prazer estar aqui, Douglas, agradeço o convite e espero tirar as dúvidas do pessoal aí que está nos assistindo. Eu que agradeço pela sua presença, um forte abraço para você e a toda a sua equipe. Abraço também para o Vital Rafael, que está sempre acompanhando aí, faz parte lá do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Itapaci. Jader, eu gostaria de pedir para que você, 90% desse povo de Itapaci já te conhece, mas para aqueles que ainda não conhecem, se apresente, conte um pouco da sua história resumidamente aí para a gente. Prazer. Eu me chamo Jader Lima, sou nascido e criado aqui em Itapaci. Como você disse, já fui comerciante aqui em Itapaci. Sou filho do Sargento Lima, muita gente conhece, filho da Norma, é professora, tem um irmão, família toda daqui, criada aqui a vida toda. Só saí daqui para estudar, estudar e trabalhar. Trabalhei por 2 anos em Anápolis, na área na área minha de farmácia, de laboratório, na Neoquímica. Lá também fiz o curso de treinador profissional de futebol e futsal na Napolina, E toda a vida tive o gosto pelo futebol, Sempre voltado para o esporte? Sempre voltado para o esporte. Sempre joguei um vôlei, joguei futsal, futebol, jogo até hoje. E fui criado sempre na beira do campo com meu pai, que é um direcionamento que eu tenho na minha vida. Criação do meu pai, mesmo sendo policial, foi policial, Ele sempre mexeu com os times da cidade. Foi treinador em Itapaci, treinador em Guarinos. Também já acompanhei ele em Guarinos, trabalhei como treinador em Guarinos. E graças a Deus tive essa oportunidade hoje de estando sendo secretário de esporte de Itapaci. Com muita alegria, com muito prazer e fazendo o que eu gosto de vocação. Muito bem, e já aproveito para parabenizá-lo, porque fazia muito tempo que não ouvia se dizer em campeonato de futebol aqui em Itapaci, Verdade. E nesse último final de semana, dia 29, deu início, ao campeonato de futebol aqui da nossa cidade. Eu já quero perguntar para você, como é que surgiu essa ideia? Foi ideia sua? Como foi? Assim, o campeonato municipal de Itapaci sempre foi uma tradição, Sim. E há um bom tempo ele não estava sendo feito. Não estava acontecendo. E eu sempre envolvido no esporte, não estava acontecendo e era uma das pedidas do pessoal, da população de Itapaci, tanto para quem vai lá assistir, para quem gosta do futebol e dos próprios atletas. Sempre tive presente, torcendo, ajudando o que fosse possível. E quando me surgiu a oportunidade de ser secretário, eu tinha isso na cabeça. O primeiro campeonato que eu conseguisse fazer seria o municipal. Passei o projeto para o nosso prefeito, Dr. Fábio, e ele de pronto atendimento falou, vamos fazer. E está me dando suporte total para fazer esse evento, que aconteceu esse final de semana e graças a Deus foi tudo bem. O pessoal lotou o estádio, as crianças, você vê crianças, famílias, vestido com a camiseta do Itapaci. Então você vê que é uma coisa em prol da cidade. E uma coisa que a gente colocou foi que só jogador da cidade, moradia, vínculo trabalhista e que vota na cidade. Posteriormente a gente irá fazer um campeonato aberto para trazer mais movimento para a cidade, para a economia da cidade, Sim. Mas o intuito desse campeonato é para unir mais a população na área do esporte, da cidade. Sim, e como que você acha que esse campeonato pode impactar na vida das pessoas que curtem aí o esporte? Sim, hoje o time da cidade precisa de renovação, A gente precisa renovar, porque teve essa pandemia e foi uma coisa que mudou o cenário da saúde do mundo. Sim. Itapaci mesmo, você vê o pessoal, o ciclismo cresceu muito, cresceu demais. A gente até realizou o Pedal do Batom, junto com a Secretaria de Assistência Social, da Secretaria da Cultura, apoio total da Prefeitura, Secretaria da Saúde. Foi um movimento muito bom. Você vê que a pessoa mudou, as academias lotadas. Hoje você vê um beach tênis, um futebol, e cresceu muito na cidade, O que eu vejo que agrega o municipal? As famílias vão assistir os atletas, os parentes, os amigos, e tira aquela ociosidade do celular, Sim.
Hoje a gente está com a escolinha de futebol, né? Que o primórdio é as crianças, né? Que a gente está com a escolinha de 7 até os 17 anos, né? Já temos mais de 180 inscrições assiduidamente, né? E isso melhora tanto o convívio da população que chega no esporte e o próprio esporte acarreta na melhoria da saúde. Então, até em volta o campo melhora o quê? Tem os bares, tem as distribuidoras, panificadoras, sorveteria, concentra ali aquele movimento e melhora também a economia da cidade. Eu vejo que é um movimento para a cidade. Esporte é vida, né? Esporte é saúde. Esporte é vida e saúde, isso mesmo. E sobre a premiação em dinheiro, troféus? Sim, quando eu fiz o projeto, passei para o Fábio, uma coisa muito boa foi que a inscrição é gratuita. Não tem ônus nenhum para quem está inscrito. A premiação vai ser no total de R$5.000, né? Vai ser separado 3.000 para o primeiro, 1.000 para o segundo lugar e o restante 1.000 troféus, né? Troféus, quer dizer, perdão. Primeiro, segundo lugar, melhor goleiro, melhor jogador. A gente vai fazer também que toda partida a gente vai ter o melhor da partida, a gente vai dar uma medalha para coroar o melhor, né? Certo. Que a gente está fazendo. Como que é o critério para a seleção dos times que estão participando do campeonato? E como é que você consegue garantir a igualdade na participação de todos? Sim. O critério a gente usou, eu não estou, assim, a gente na Secretaria de Esporte, a gente vai pelo gestor. Igual o Dr. Fábio, ele preza muito para governar para o povo e com o povo, certo, né? Essa questão a gente chamou o quê? A gente fez um convite para todos os esportistas que a gente já tem conhecimento para a gente participar de uma reunião, né? Dentro dessa reunião a gente colocou os parâmetros. Antigamente tinha a questão de separação, às vezes você põe 1, 2, 3 jogadores de time em cada time. E sempre foi muito incisivo isso. Às vezes você forçar uma pessoa a jogar onde ela não se sente bem. E acontecia muito, eu de fora vendo, pessoa que deixava de jogar o campeonato para não jogar no time que tinha em questão. Então eu coloquei na mesa, conversei com os times. Hoje, como eu disse anteriormente, o time Itapaci hoje está precisando da renovação, né? A gente tem uma parcela aí de 5, 6 jogadores, 8, que jogam no time da cidade, assíduos, mas que já é separado. Hoje em Itapaci nós temos 4, 5 times que jogam campeonatos dentro da cidade e fora. Então eles mesmos usaram esse critério. Não, deixa liberado, joga quem quiser, por amizade e tudo. E eu consegui fazer um campeonato tendo 6 equipes equilibradas. Vocês vão ver as questões, até os resultados dos jogos, que são equilibrados. Logicamente, nem sempre um time que é melhor vai ganhar. Às vezes só qualidade não ganha jogo. Tem que ter vontade, né? A gente vê muitos times aí com muita qualidade, mas o time vem com vontade demais. Falta garra. Falta garra, você pega uma Copa do Brasil da vida. Porque os times menores surpreendem os grandes. Por quê? Falta vontade nos grandes e excede os jogos da vida para os pequenos, sim, né? É verdade. Então é essa que eu pensei em cima disso. E eles, na democracia, eles todos gostaram da ideia e, graças a Deus, está dando tudo certo. E vocês estão de parabéns por resgatar, né, esse campeonato que já faz parte da cultura aqui de Itapaci. Justamente. Né? Você tem algum plano para tornar esse campeonato anual, para você estar repetindo várias vezes, para não deixar acabar mais, ou você pensa em ficar só nessa mesmo? Não, o meu intuito, esse campeonato municipal, a gente dá seguimento a ele sempre na mesma data para virar um cartão postal da cidade. Nesses meses, assim, todo ano tem o campeonato municipal. Até porque o municipal em si é para você conhecer os jogadores que você tem na sua cidade, né? Você conhecendo, igual a gente tem um treinador da cidade, ele está observando, eu estou observando, para quê? Para fazer a convocação para a gente fazer o time da cidade. Treinamento do time da cidade para a gente poder disputar campeonatos. Tanto dentro da cidade, que a gente tem intuito de fazer campeonatos abertos, como esses campeonatos grandes que tem, a Liga Amadora, tem muitos campeonatos no norte aí. A nossa intenção é ver os jogadores no campeonato municipal para poder agregar o time da cidade. Então é uma coisa que tem que ser praticada todo ano. Isso é, na minha concepção, é necessário. Necessário e a comunidade agradece, né? Oh, coisa boa. Como que você acha que esse campeonato ele pode contribuir para o desenvolvimento do futebol amador? Assim, o campeonato incisivo, porque a gente até tem um time, eu fiz questão de colocar um time mais novo, né?
como a gente pega um campeonato goiano há muito tempo, eles tem um critério, tem que ter tantos jogadores até uma certa idade, mínimo de idade. Por quê? Para você impulsionar o esporte, você impulsionar a criança gostar do esporte, né? Então, você dando essa chance, criando municipal, você dando a oportunidade dela disputar um campeonato bem organizado, com bons atletas, tantos mais velhos, e o campeonato, agrego aqui que tem jogador de 50, 54 anos nesse campeonato, tanto com menino de 17 anos como 54. Então vai englobar todo tipo de idade. Isso agrega muito, né? Às vezes uma pessoa que fala assim, não vou mexer mais praticar um esporte, não, vamos jogar, vamos praticar, é exercício, é saúde, né? Com certeza. Né? Eu acho que agrega muito. Quais as expectativas, né, agora, falando você como secretário, estando secretário agora, quais as suas expectativas para o esporte local aqui de Itapaci da agora para frente? Assim, Douglas, eu vejo que o esporte, às vezes até repetitivo, é indispensável na nossa comunidade, seja onde for, porque a gente passou por uma pandemia onde as pessoas viram que a saúde é vital hoje no mundo, né? Devido a essa pandemia, as pessoas começaram a praticar uma atividade esportiva, ciclismo, como nós citamos, que cresceu demais na sociedade, tanto, igual eu te falei, futebol, beach tennis, que era alguma coisa assim que a gente via esporádico, hoje já é uma coisa grande, né? Então, o meu intuito é sempre estar o quê? Fazendo projetos que agreguem a questão da saúde, a questão até, a gente até comentava antes, ansiedade. Hoje em dia todo mundo está com ansiedade, todo né? mundo. E é prático. A realidade é que hoje o esporte te ajuda até a evitar uma ansiedade. Uma criança ansiosa que só fica no celular, os problemas da vida que a gente tem, isso é normal. A gente pratica um esporte, o corpo fica melhor, a mente fica melhor. Então é saúde. É saúde para a vida. Então a gente quer abraçar todos os esportes, a gente não quer ficar vinculado só no futebol, a gente vai tentar abrir um leque de todas as modalidades para a gente fazer um bom trabalho na cidade. Como está só no início, o futebol trabalha sozinho, né? Que é o futebol uma paixão nacional. No início a gente está mexendo com futebol, mas a gente já tem os treinamentos. Eu tenho um time feminino que está treinando quadra, tem um time de handball que a gente está ajudando, treinando quadra também. E a gente vai abrir esse leque. No início é mais difícil porque a gente começou do zero, né? A gente está trabalhando, projetos, tudo certinho, que a gente vai ampliar o esporte de Itapaci. Hoje, graças a Deus, a cidade de Itapaci comporta, igual tem os clubes particulares, que você vê beach tênis, futevôlei, vôlei, tem arenas aqui, multiuso, né, na cidade, então facilita muito a gente, né? Então a gente vai começar a fazer esses convênios, tudo, para a gente andar junto, né? E qual que é o papel da Prefeitura Municipal, juntamente com você, com a sua secretaria, nessa questão aí do campeonato? Sim, hoje o campeonato está sendo realizado 100% da Prefeitura, apoio 100% total da Prefeitura, tanto premiação como bolas, questão também de pagamento de juízes, né? Porque tem os gastos, né? E a gente está tendo total apoio 100% da Prefeitura, mas a gente não vai deixar de contar com o apoio do comércio local, porque o ditado uma mão lava a outra, né? Com certeza. Né? E a gente tem projetos para fazer um regional grande na cidade e a gente precisa desse apoio da população, né? Do comércio. A gente já está aí, já tem uns projetos de uniformes para o time da cidade, para os times das bases, que já tem alguns comércios que já estão nos ajudando. A gente já está com um projetinho pronto aí, tá? Certo. E como que você planeja envolver a população? E qual que é a expectativa de público para esse campeonato, para acompanhar os jogos? A gente que vai fazer, a gente fez, né? A gente nos jogos, a gente vai fazer alguns sorteios de brindes, igual eu te falei, do comércio local, para atrair mais a população, o próprio comércio local, para estar participando. E eu tenho, assim, também um projeto pronto, aí esse é mais para depois do meio do ano, eu quero fazer um campeonato de empresas. Muito bacana. Eu quero trazer o pessoal, assim, às vezes a empresa não tem um número exato de jogadores, chega um futsal, seja um vôlei, que a gente pega 3 ou 4 atletas para fazer um campeonato, para trazer o comércio para o esporte e o comércio até para a prefeitura, para aproximar esse elo, que eu acho que é muito importante.
Nós sabemos que durante esses campeonatos, né, nos jogos aí, podem surgir alguns talentos, né, para o futebol. Vocês têm algum plano para incentivar esses jovens talentos que vão surgindo aí? Sim, a gente igual. Nós temos a escolinha, né, como eu citei anteriormente, que a gente vai mesclando, a gente sempre vai tirando, né? Tem gente que tem o talento que a gente tem que ir aprimorando. Esse que nós estamos aprimorando, eu até vou revelar aqui que a gente tem vai marcar já mandei o ofício pro olheiro do Goiás. Já está mais ou menos alinhado para ele vir, né, dar uma olhada, assim, a gente vai fazer aquela peneira, né, pra gente colocar o pessoal para dar uma olhada. Vai que, né, a gente tem uma joia rara aí. Com certeza. Com certeza. Então, os planos nossos são esses, trazer os times profissionais, os olheiros, para dar uma olhada nos nossos meninos aí. Eu acho que tem muito potencial aqui em Itapaci. No oferecimento Rede Farmácia do Povo, farmácia no setor aeroporto, na Avenida Tocantins e no setor Planalto, você está acompanhando o Prosa Café de hoje com o Jader Lima, secretário de esportes aqui do nosso município. Jader, eu vejo que quando você fala de esportes, você fala de tudo que você está fazendo, você fala com gosto, porque é como você mesmo já disse, você gosta, está na sua veia, está no sangue, acompanhou o pai desde pequenininho ali. Como que você se sente quando você chega lá e vê acontecer um campeonato que, de uma certa forma, você tem aí uma participação expressiva para que isso aconteça? Como que você se sente? O que passa pela sua cabeça? Douglas, é uma satisfação muito grande, na verdade, né? A gente trabalhar com o que gosta, com o que entende, né? E é prazeroso. Você sai de casa, eu saio de casa todo dia satisfeito, feliz, né? E tentando sempre trazer o melhor. A gente nunca é perfeito, né? A gente não é perfeito em nada no mundo. Mas quando a gente trabalha com o que gosta, que tem devoção de fazer, a gente tenta fazer o melhor. Quando a gente vê que o pessoal que também alinha com o esporte, quando você tem um respaldo para poder fazer, te ajuda a fazer algo melhor. Então, quando você vê um estádio cheio, o pessoal feliz, faz um gol, todo mundo comemora, então é gratificante. Você receber um elogio, a gente não vive só de elogio, mas críticas são normais, até para a gente crescer como pessoa, né? Sim. Mas quando você recebe um elogio, que o trabalho seu está sendo bem feito, se você vê na pessoa, no olhar da pessoa que o seu trabalho está sendo bem feito, isso é muito gratificante. Então, enquanto eu estiver à frente da pasta, da secretaria, não vai faltar vontade, não vai faltar empenho para correr atrás do melhor para o esporte da cidade, né? São etapas, né, que a gente vai estar seguindo com calma, com tranquilidade para fazer uma coisa bem feita, né? Pode ter certeza que não pode ser o melhor, mas com certeza eu vou tentar fazer a diferença. Fazer, né, a diferença para o esporte e os esportistas de Itapaci. Com certeza. Você citou que está estudando a possibilidade de trazer um olheiro do Goiás. Isso. Como que funciona essa questão do olheiro? Ele vem e descobre talentos? Como que é isso? Sim, normalmente a gente faz a gente traz a escolinha, né? As idades, normalmente ele já vem, ó, tô precisando da idade de 10, 12, 14 anos. A gente faz um joguinho, seja com um time de fora ou só entre eles. O que o olheiro faz? Ele olha o tamanho, ele olha a velocidade, ele olha a qualidade, ele olha se é bom de cabeceio. Vai depender muito do que ele está precisando hoje no Goiás. Se ele vê que tem futuro, ele chama, como é de menor, chama o pai, chama o treinador e fala, ó, preciso de lá, levar a fazer o teste. Ou ele vai lá, faz um teste diário, ou ele faz um teste de 7 dias. Aí depende da performance, né? Mas isso acontece muito. Tá acontecendo muito, tem muito jogador que tá passe hoje. Tem jogador no Ovel, tem jogador no Goianésia, Sub-15, Sub-17, jogador no Cerrado. Então, eu acho que o que falta mais hoje no mundo do futebol é a oportunidade. Sim. E o que a gente puder dar essa oportunidade, a gente vai tentar fazer o máximo. Interessante falar sobre esses assuntos, porque suponhamos que o olheiro vem e encontra um talento aqui em Itapaci. Qual que é o procedimento que é adotado depois disso? É o seguinte, aí ele provavelmente, por ser de menor, aí o responsável é os pais, né? Sim. São os pais. Eles sentam com os pais e falam, ó, dependendo do clube, ele vai falar, a gente dá estadia para ele, colégio, para ele morar com a gente. Se o pai, assim, não aceitar, porque às vezes é muito novo, ele fala assim, não, eu vou pagar uma casa, pago para você acompanhar, o estudo é por nossa conta, o esporte por nossa conta, sem contrato, né? Porque o contrato depende da idade. Para fazer o primeiro contrato, tudo, primeiro é o nome do pai.
Se desenvolver, aí já vem um empresário, né? Que é a questão hoje do futebol, é o empresário. Mas tudo depende do clube, né? Sim. Tem clube que não oferece tantas vantagens, assim, fala assim, você pode vir, nós queremos você, mas a gente só consegue pagar o colégio, não consegue pagar a estadia. Aí é o sonho, né? É o sonho do pai, que a gente vê muita gente, eu conheço também que a mãe vai, fica com a criança, o pai fica trabalhando, quer ver o futuro do filho, não é fácil, né? O mundo do futebol não é fácil e hoje em dia a gente tem que estar sempre em cima olhando, porque é filho, né? É coração, é criança, então o olho do pai, o olho da mãe tem que estar sempre em cima. É um mundo muito difícil, o mundo do futebol, né? Não é fácil. Muito competitivo é também, competitivo, né? E a criança ou o adolescente já tem que se privar de muita coisa para virar jogador de futebol. Eu vejo muitas críticas aos jogadores, baladeira e tal, mas não sabe o que ele privou da vida dele para estar lá e chegar ali. Perdeu a infância, perdeu a amizade, perdeu a família para poder chegar ali, né? Existem muitas críticas, mas as pessoas têm que aprender a ser mais coração, né? Com certeza, pontos, né? Com certeza. Você assumiu esse cargo como secretário no primeiro dia de janeiro de 2025? Sim. Né? Em poucos meses ainda você já está fazendo a diferença. E é claro que o prefeito, o atual prefeito, Dr. Fábio, nomeou você, assim como os demais secretários. Eu imagino que ele poderia ter outras opções, mas ele escolheu você, optou por você, claro, pelas suas qualidades. Como que você se sente? Sabe, nossa, eu fui escolhido para ocupar esse cargo de tamanha responsabilidade e hoje eu estou aqui. Ora, Douglas, eu sou muito pé no chão. Graças a Deus, minha criação, a gente sempre com o pé no chão, mas sempre sonhador, querendo sempre conquistar, crescer na vida. E quando foi me oferecido o cargo, Dr. Fábio, fiquei muito grato, muito feliz, mas com muita responsabilidade, porque eu sei que é um cargo grande, né, como todos os outros secretários, e eu preciso dar conta do recado, né? A responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande. A gente trabalha para a cidade, né? Isso. A gente está trabalhando para a cidade. É o nome da cidade, é a cidade que a gente ama, é o povo que a gente ama, né? Então a gente tem que, todo dia eu peço a Deus sabedoria, deito e acordo pedindo sabedoria a Deus para tentar fazer o melhor. E quando eu estiver lá, eu só vou estar lá quando eu puder fazer o melhor de mim, para a sociedade e para dar exemplo para meu filho, e tanto para meu filho quanto para minha família, certo? E nessa área que você atua, é claro que o esporte ele envolve várias modalidades, mas focando no futebol, você trabalha com sonhos de muita gente, né? Sim. A gente vê lá as crianças participando dos jogos, várias etapas ali, né? Com aquele sonho, aquela vontade. Aumenta ainda mais a responsabilidade, né? Muito. Quando você trabalha com criança, você tem que ter ainda mais sabedoria, porque você está mexendo com pessoas, você mexe com pessoas humildes, pessoas de coração. Criança tem um coração lindo, né? Então você tem que ter sabedoria para falar, para conversar com os pais, que às vezes o sonho é do pai, mas não é da criança. Sim. Né? Então a gente tem que ter tato para poder trabalhar em cima disso. Mas eu sou muito feliz, sou muito grato, né, pela oportunidade. Gosto demais, vejo as crianças rindo, vejo o trabalho que a gente está fazendo com a escolinha, a felicidade tanto dos pais quanto das crianças. E assim, o que eu falei, torna a falar, hoje o mundo virou muito, lógico, digital, tudo, é necessário. Sim. Mas hoje em dia você vê crianças com obesidade, crianças novas com a diabetes, colesterol alto. Por quê? Porque cresce no celular, né? Não tem aquela dinâmica no colégio. Muito dentro do quarto. Antigamente a gente no colégio, no meu tempo, a gente treinava o dia todo. Tinha educação física e tal. Hoje já não tanto, né? Parece que agora já está retornando essas atividades esportivas, que eu acho que é fundamental, né? E eu vendo lá 150 crianças, 160 crianças, eu vejo que às vezes
Isso, um vê o outro, o amigo fala, papai, ó, o meu amigo tá jogando lá no campo. Isso tá acontecendo demais depois que começou. A gente começou com 120, já apareceu mais 60 crianças. E todo dia tá aparecendo e deixo aberto aqui que continua aberto as inscrições. Todo mundo sendo muito bem recebido lá. A gente, se precisar, a gente aumenta os dias, aumenta os horários, mas a gente quer conseguir pegar todo mundo. E quem quiser participar tem que procurar aonde? Vai lá na Secretaria de Esporte, que fica lá no Estádio Municipal. Né? A gente criou a secretaria lá, que ela não existia. Ela fica lá, a sede fica lá. a sede lá no Estádio Municipal, horário normal. E sempre a gente passa um pouquinho, que o esporte, os horários são fora do horário esportivo, né? São depois das 6, a gente sempre está lá. Fora do horário comercial. Fora do horário comercial. Pode ir lá à vontade. Qual o obstáculo que você enfrenta no dia a dia ali dentro dessa secretaria? Assim, o esporte é necessário, né? O esporte é necessário no município, no mundo, né? Mas a gente tem outras prioridades que a gente sempre tem que entender. Educação, saúde, infraestrutura, né? Tem as prioridades. Como está no início, né? Essas são as prioridades. E tem que ser, né? Às vezes, até a questão dos comerciantes, a gente vai e a gente hoje não está numa economia muito boa. Sim. A gente vem passando um mal-estar aí na economia. Então, às vezes, você tira da saúde para não pôr no esporte, não tem como, né? Tem as prioridades. A dificuldade é essa, às vezes a gente sempre tem a necessidade de uma ajuda ajuda de outro, mas, torna a dizer, eu estou tendo muito apoio da prefeitura, em todos os sentidos. Tanto dos secretários, eu tenho muito apoio dos secretários, é uma coisa que o nosso prefeito preza nas reuniões que a gente sempre está tendo, um ajudar o outro. As secretarias um ajudar o outro. A Secretaria de Educação me ajuda muito, me cede as quadras para mim estar fazendo treinamento. A Secretaria de Assistência Social ajudou a mobiliar a Secretaria de Esportes. A Secretaria de Saúde me apoia sempre. Obra e infraestrutura. Hoje a gente está cuidando do campo da Vila Santana. O maquinário que a gente precisa, a gente não tem no esporte ainda. A gente projeta a ter, a gente precisa da Secretaria de Obras, né? E eu estou tendo total respaldo, ajuda deles. Entendeu? A cidade está muito suja, então, às vezes, primeiro tem as prioridades, igual, tem que limpar a cidade, tem que tapar buraco, tudo, mas a gente está conseguindo, mesmo com pouco tempo, com o apoio, né? A gente está conseguindo manter e tentando melhorar o esporte da cidade. Qual legado você pretende deixar para o esporte Itapacinga? Assim, Douglas, eu não tenho dentro de mim falar assim, vou ser lembrado e tal. Eu só quero que eu faça um bom trabalho. Que eu seja lembrado que o Jader conseguiu fazer um bom trabalho para o esporte, conseguiu trazer a saúde para as crianças, trazer um divertimento, uma estrutura melhor para o meu filho, para os filhos das pessoas, e que lembre com carinho que foi uma pessoa que tentou fazer o melhor, que sempre tentou fazer o melhor para o esporte, que a gente nunca é eterno, né? Hoje eu estou como secretário de esporte e quero sempre o que eu conseguir dentro da Secretaria de Esporte, estruturalmente, de material, de campeonato, de legado, quero deixar para o próximo que vier. Deixar uma estrutura bem montada para que ele faça um trabalho igual e melhor do que eu fiz. Eu não tenho o ego de falar, eu fui o melhor. Eu tentei sempre fazer o melhor pela cidade. Esse é o que eu penso. Muito bem. Mais uma vez eu quero parabenizar você pelo excelente trabalho que você vem fazendo à frente da Secretaria de Esporte aqui da cidade de Itapaci. A gente já pode observar o movimento, a gente já vê a diferença que você está fazendo. Parabéns. E agradeço a você por ter aceito o convite, por ter estado aqui no nosso programa, né, falando abertamente, contando aí as novidades, o que ainda está por vir. E dizer que as portas do nosso Prosa Café vão estar sempre abertas para você. Eu que agradeço o convite, Douglas, mandar um abraço para meu amigo Vitor Rafael que está aqui. E estou sempre à disposição da população. Quiser conversar comigo, precisar de alguma coisa na área do esporte, a gente puder ajudar, pode ir lá na Secretaria de Esportes, lá no estádio. Nossa turma está lá focada para poder fazer o melhor para a cidade. Novamente agradeço o convite, muito agradecido mesmo, fiquei muito feliz com o bate-papo. E sempre que precisar estarei à disposição. Tá certo, então.
Gente, esse foi o Prosa de hoje. Falei com o Jader Lima, secretário de esportes aqui da cidade de Itapaci. Curte, compartilha, comenta, não esquece de seguir também na rede social vizinha. Um forte abraço para você e até a semana que vem, se Deus quiser.